Nós começamos este mês de julho, na liturgia da forma extraordinária, celebrando a festa do preciosíssimo sangue de Jesus. E nós nos voltamos, de modo especial, para a cruz, lembrando que São Paulo nos diz que nós fomos comprados pelo sangue de nosso Senhor. A nossa alma e o nosso corpo, como também, porque somos corpo e alma, todo o nosso ser é o preço do resgate pago por nosso Senhor. Esta é a nossa grande dignidade de cristãos. Reconhece a tua dignidade, ó cristão? Eu só reconheço quando eu tenho consciência e vivo como alguém comprado pelo sangue de Jesus. Ele me comprou. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é nosso Rei, Ele não é nosso Rei apenas porque tem todo o poder no céu e na terra, no sentido porque o Pai lhe deu, ou o Rei porque recebe a herança do Pai, mas Ele é Rei também por conquista, porque Ele nos comprando com o seu sangue, Ele nos resgatou da escravidão do demônio. Ontem nós celebramos a festa da visitação de Maria. Então nós vimos Nossa Senhora visitando Santa Isabel. Já Jesus, indo com Maria, santifica João no seu ventre materno. E como fruto disso vem o Espírito Santo e vem a Isabel, e Isabel proclama as bem-aventuranças de Maria. Mas hoje a igreja nos apresenta São Irineu exatamente como um resultado disso tudo. Um cristão consciente de que foi comprado pelo sangue de Jesus, trabalha na igreja, vive para a igreja e derrama o seu sangue por causa de nosso Senhor. Assim é o cristão. A mensagem que Jesus nos coloca hoje, Ele nos fala que nós não devemos ter medo, não tenhas medo. Ele já havia dito isso para São Pedro, quando mandou São Pedro andar sobre as águas, para São Pedro não ter medo. Nossa Senhora em Fátima disse para as crianças, não tenhas medo. O medo é essa trepidação da nossa alma pela iminência de um mal que pode vir. Mas quem confia em nosso Senhor não tem medo. Então, o que primeiro nosso Senhor quer nos mostrar nesse Evangelho é para nós não termos medo. O único medo que nós temos que ter é medo de pecar. Por isso ele diz, não tenhas medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Nós devemos ter medo daquele, e ele coloca um aquele, em primeiro lugar o demônio, depois a nossa própria carne, depois o mundo. Devemos ter medo desses que podem jogar nosso corpo e nossa alma no inferno. Então, o único medo que nós temos que ter é de quê? De pecar. Por isso, nós devemos evitar as ocasiões de pecado. Devemos fazer mortificação dos nossos sentidos. Devemos procurar nos instruir na fé. Devemos procurar ter vida de oração, vida interior, porque assim nós nos fortalecemos. O único medo que nós temos que ter é esse, de levar a nossa alma para o inferno. Hoje quase não se fala mais do inferno na igreja. As pessoas têm medo de falar do inferno, achando que vão assustar os fiéis quando se fala do inferno. Vamos falar só de coisas boas, como se só houvesse na nossa existência um jardim florido. Não, Jesus fala do inferno várias vezes. Fala, por exemplo, dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. E quando fala no escândalo, ele diz, se a tua mão te escandaliza, corta. Se teu olho te escandaliza, arranca. É melhor entrares na vida eterna, sem um olho ou sem uma mão, do que com os dois seres lançados no fogo da geena, que é o fogo do inferno. E quando fala do fim do mundo, já anunciando o juízo final, Jesus chama a atenção e diz que ele virá e separará os bons do meio dos maus, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Dirá aos bons, vinde, benditos de meu Pai, gozar do reino que está preparado para vós. E vai falar das obras
de misericórdia necessárias para a nossa salvação. Mas com relação aos maus, ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os demônios e seus seguidores. Por quê? Porque não praticaste as obras de misericórdia. Tive fome, não me deste de comer, e etc. Mas o que ele diz: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo. Aí nós vemos as penas do inferno. Primeiro, a pena de dano, quer dizer, a ausência de Deus. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí temos a pena dos sentidos, que são as penas do inferno, de dano, a ausência de Deus, e dos sentidos, não ter a posse de Deus e também sofrer. São os dois sofrimentos, e a pena de dano, o sofrimento é infinitamente maior do que a pena do fogo, como a gente tem conhecimento. O fato é que nós temos que temer é isto. E o que pode nos levar para o inferno é só o pecado. Então temos que ter horror ao pecado. É interessante que um dia Santa Branca de Castela dizia para o seu filho, São Luís, rei de França: eu prefiro, meu filho, te ver morto aos meus pés do que te ver cometer um pecado mortal. E esse cresceu, se tornou o grande Luís IX. Um dia, falando com o barão de Joinville, perguntou o que era pior, um pecado mortal ou uma lepra. E o barão de Joinville disse para ele: eu prefiro o pecado do que ficar leproso. E o rei então diz para o barão: eu prefiro a lepra do que pecar, porque a lepra mata o corpo e o pecado mata a alma. Nós vemos daquele jovem chamado Domingos Sávio, cuidado e guiado por São João Bosco, que no dia da sua primeira comunhão fez um propósito, um dos propósitos que ele fez no dia da primeira comunhão: antes morrer do que pecar. É conhecida a história de um papa que foi chamado para uma reunião com os grandes estadistas e que queriam que ele tomasse uma decisão contrária à igreja e contrária à moral. E o Papa disse: não posso, eu só tenho uma alma. Se eu tivesse duas, tomaria, mas só tenho uma, então eu não posso perder minha alma. Quer dizer, exatamente o que Cristo diz: diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então nós temos que temer, é exatamente isso: temer ofender a Deus, temer nos afastar de Deus, temer o pecado. Porque mesmo o pecado venial, embora não tire a vida da graça, ele nos afasta de Deus, ele esfria o nosso amor. Então é isso que temos que temer. E é claro que nós falamos isso em negativo: não vou fazer, mas eu tenho que, não fazendo algo, eu tenho que fazer outras coisas. Então o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Viver essa união com Cristo. Confessar a Cristo, não só diante do Pai, mas diante também dos homens. Dar testemunho da fé em Cristo pelas minhas obras, pelas minhas atitudes. Não ter medo, mas também procurar a santidade de vida. E a santidade consiste em nós nos configurarmos a Jesus Cristo. Imaginar sempre a pobreza de Cristo, a humildade de Cristo, a bondade de Cristo, a pureza de Cristo. Quer dizer, nós devemos ser, como cristãos, outros cristos do mundo. Isso quer dizer confessá-lo diante dos homens. Por isso ele diz: aquele que me confessar diante dos homens. Não significa apenas professar, falar, mas viver. Suponhamos que um dia ninguém mais tivesse acesso às páginas do Evangelho do ponto de vista físico, mas se quisesse conhecer o Evangelho, olhasse um cristão. Ali está o Evangelho vivo, porque ele já colocou todas essas páginas na sua vida. Esse é o nosso grande desafio nesse mundo tão difícil em que nós vivemos, em que, nas suas máximas, busca-se o prazer, o dinheiro e o poder.
e o cristão vai na linha contrária. Quando o mundo tenta corromper, os homens corrompem desses três modos. Ou insufla nele uma sede de poder, de vaidade, de orgulho, para que ele esteja acima dos outros e ache que é mais do que é na realidade. Ou o demônio insufla nele uma grande sede de prazer e vai, através dos seus meios, seduzindo para que ele viva do prazer cada vez mais, foge da dor, busca o prazer exatamente do modo animalesco. Foge da dor, busca o prazer como os animais. O homem fica pior do que os animais, porque o homem é um animal racional, mas tem a sua alma, né? A dignidade da sua alma, que é a imagem e semelhança de Deus. Ou o mundo seduz com o carreirismo, com o dinheiro, bens materiais, e tudo isso passa. Então, nós devemos ter medo, ele diz que nós devemos ter medo disto, para não nos deixarmos seduzir, para não cairmos. Aí sim nós vamos confessá-lo diante dos homens, e se for preciso, como Santo Irineu, até derramando o nosso próprio sangue. Então, nesta Santa Missa, vamos pedir a Nosso Senhor que nos dê consciência disso, mas também que nós procuremos viver o Evangelho no dia a dia com confiança. Devemos ter confiança, ele nos chama a atenção aqui. Tem confiança. Vós valeis que muitos pássaros. Se o mundo vos odeia, confiemos. Se está difícil vencer as tentações, confiemos. Se nós caímos no pecado, vamos confiar em Nosso Senhor, no seu perdão, na sua misericórdia. Não é? Aí sim, confiar. Não ter medo. Não ter medo. Não ficar com essa trepidação desesperadora. Confiar. E deixar-nos conduzir por Nosso Senhor. Uma das frases que mais o Papa São João Paulo II dizia, né? Non abbiate paura. Não tenhais medo. E o cristão não tem medo quando se deixa conduzir por Nosso Senhor. E segue durante a sua vida, até que um dia possa estar no céu. Então peçamos, pois, a Nossa Senhora da visitação, né, que visita Isabel e leva já a presença do próprio Cristo, que ela nos conduza sempre a Ele e que Ele nos santifique. Amém.